estamos ao vivo para mais uma live aqui no Insta. Mais uma live com uma autora muito especial. Dessa vez um gênero que eu acho que ainda não tinha aparecido por aqui. Mas vamos ver, vamos esperar ela entrar. Que é a autora Caroline Santos. Ela é autora de vários livros publicados já, bastante romances de época, romances principalmente, que a gente ama, no caso, eu pelo menos adoro. E estou ansiosa para essa conversa, vai ser bem interessante. Vamos ver se ela já entrou. Acho que ainda não. Oi, Andressa, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Consigo te ver. Você consegue me ouvir? Deixa eu testar um filtro aqui pra ver se melhora a cara. Aí, Certinho. Vamos começar então. Finalmente vamos conseguir, né? Uns imprevistos semana passada. Mas então vamos começar pelo começo, né? Eu acho que é sempre interessante falar um pouco sobre ti, para além dos livros, né? Quem é a Caroline. Então, como tu começou a escrever, qual a tua profissão? Geralmente todo mundo, né, tem uma profissão além de escrita, então o que tu faz? Enfim, conta um pouquinho de ti. Tá bem, então. Então, boa noite, prazer te conhecer. Que bom que a gente conseguiu esse momento para ter esse bate-papo, né? Eu me chamo Caroline, eu sou professora, então minha profissão é professora, né? Eu dou aula na educação infantil. Já dei aula também nos anos iniciais, mas hoje estou só na educação infantil. E eu comecei a escrever bem pequenininha, bem criancinha ainda, né? Eu sempre gostei muito de ler, então os meus pais, né, sempre deram muito livros para mim. Eu via minha mãe virando à noite lendo Sabrina, lendo Júlia, que era aqueles romances de banca, né? E eu tinha o meu gibizinho lá do lado, então eu ia lendo com o gibi. Aos poucos foi substituindo o gibi pelos livros, né? E eu comecei a escrever, eu acho que eu tinha uns 8 anos. Eu escrevia fanfic sobre o Clube das Winx. Eu tinha outras amigas que gostavam também de escrever. Na época a gente tinha um blog. E aí eu criava minha fada, ela criava a fada dela e a gente escrevia as nossas histórias. Aí foi evoluindo. Escrevi sobre o Clube das Wings, depois escrevi sobre Naruto. E aí acho que eu passei boa parte da minha adolescência fazendo fanfic de Naruto. E o primeiro original, acho que foi. Devia ter uns 13 anos. Eu escrevi um conto bem curtinho de um amor impossível, assim, que não ia dar certo. E acho que foi a primeira vez assim que eu me senti escritora mesmo. Eu dei para minha mãe ler e ela leu, ela falou: "Nossa, parece aqueles romances que eu leio". Muito bom, filha, foi você que escreveu isso? E aí eu fui criando coragem, né, para começar a escrever mesmo. Os romances de época eles surgiram com a Julia Quinn. Eu comecei a ler Um Perfeito Cavalheiro, que era uma releitura de Cinderela. Sempre gostei muito de princesas, de conto de fadas, né? E aí eu descobri o universo do romance de época com o Um Perfeito Cavalheiro, da Julia Quinn. E aí pensei, será que eu consigo escrever alguma coisa nesse estilo? Aí foi. Aí fiz o primeiro esboço e daí não parei mais. E eu vi que tu tem bastante livros publicados já, né? Tem. Por onde começou, assim? Quais O, foram os pri- primeiros? o primeiro foi Perdido Entre Dois Amores. Hoje ele não tá mais online, né? Uhum. E aí eu acabei reescrevendo ele. E aí em 2020 ele foi publicado como A Temporada de Olivia, que é esse aqui. Uhum. Na época, a Papola Editorial, que era um selo da The Books, se interessou em publicar. E aí eu tinha a edição física, né, por meio da The Books. Que aí se tornou a temporada de Olivia. Mas aí, depois da temporada de Olivia, vem a série dos Irmãos Blackburn, né? Que são 5 livros e um Sim. conto de Natal. E aí, esses 5 livros já foram publicados ou ainda tu tá em processo de publicação? Não, já foram publicados. O último volume eu publiquei ano passado, que chama A Verdade de Lady Elise, né? Foi o último volume. E aí, esse ano, é a publicação de uma nova série, que vai chamar Artes do Amor. Também é uma série.
Também vai ser Também uma série. 4 volumes. Ah, então tu, vamos dizer assim, a inspiração em Julia Quinn mesmo, né? Aquelas coisas sérias, enormes, maravilhosas. Eu ainda não criei coragem de criar uma série com 8 volumes, né? Uhum. Eu gosto da ideia de trabalhar irmãos diferentes, né? Porque daí você consegue ter um mesmo universo e ir trabalhando cada personagem de uma maneira diferente. Eu acho bem legal. E quais são, assim, além da Julia Quinn, tem outras autoras? Por exemplo, eu gosto bastante daquela Mary Belloc. Não sei se tu Ah, eu, conhece. Acho aham. maravilhoso. Tem 300 livros, mas é muito bom. Eu amo também. Eu gosto muito dela, gosto da Lisa Kleypas, da própria Jane Austen, né? Que foge um pouquinho do romance ali da Liz, da Julia, que é algo mais clássico, mas eu gosto bastante também. E de autores que escrevem contemporâneo, eu gosto muito da Cecília Ahern. Ela Uhum. escreveu Te Amo. Então, eu acho que é uma das autoras que eu mais leio. Do contemporâneo, assim. E gosto, claro, né, de Crepúsculo, da Stephanie Meyer, que a Carol adolescente leu e eu amo até hoje. Sim. E como é que é, assim, o processo de escrita? Como é que tu faz? Tu costuma ser aquelas que sai escrevendo, assim, conforme vão vindo, ou tu precisa ter aquela organização? Normalmente, eu sei como a história começa e como a história termina. O meio é, assim, nebuloso. Eu já tentei fazer escaleta, roteiro, mas os meus personagens não seguem muito isso. Então, assim, o que eu costumo fazer? Eu faço ali um roteiro de 4, 5 capítulos. Aí Uhum. eu vejo que tá dando certo, se eu tô seguindo, aí eu faço os próximos capítulos, né? O roteiro dos próximos capítulos. Senão, eu vou mais sentindo, assim. Mas uma coisa que me ajuda muito é conversar com outras autoras, né? Então, hoje eu tenho amigas que também são escritoras. E aí ajuda bastante, porque daí ela vai lendo o que eu tô escrevendo, eu vou lendo o que ela tá escrevendo e a gente consegue se ajudando, né? Então, acho que isso influencia bastante também na velocidade do processo de escrita. Sim. E conta um pouquinho, então, sobre essas histórias, talvez. Vamos começar pelos irmãos. Conta um pouquinho pra gente conhecer essas histórias. Então, Os Irmãos Blackburn, o primeiro volume é esse aqui. O Segredo de Annelise Clark. E ele começou a ideia quando eu estava escrevendo a temporada de Olivia, né? Porque a Olivia é uma personagem muito ingênua, muito inocente. E eu queria uma personagem que me desafiasse mais. E aí surgiu a Annelise, que é a protagonista do primeiro volume dos Blackbird. Então, a Annelise, ela é filha de um médico. Na época, a profissão não tinha o mesmo prestígio que os dias atuais, né? Então, nenhuma profissão, na verdade, era bem vista. Bom mesmo era você nascer herdeiro, né? Que aí você não precisava trabalhar. Mas a Sim. medicina hoje ela tem um status que naquela época não tinha, né? E ela então cresceu filha desse médico e a mãe faleceu quando ela era criança, tinha um irmão mais velho com quem ela não tinha tanto contato, e esse pai vem a falecer de tuberculose e deixa ela desamparada. Esse irmão mais velho volta, ele é muito cruel, não quer cuidar dela, deixa ela e os criados à mercê da fome. E um dia então ela decide que ela vai embora dali, ela vai fugir. E em meio à fuga, ela encontra um baú de cartas que o pai dela trocava. E ele trocava essas cartas com uma condessa. E ela pensa assim: bom, vou buscar refúgio ali com essa condessa, que ela vai me ajudar. E aí é onde ela chega na casa dos Blackburn. Só que a condessa não é nada gentil. Ela é uma mulher arrogante, ela ama os filhos dela, mas ela não quer que ninguém. E aí então a Annelise ela acaba usando de meios não tão corretos para conseguir a proteção da condessa. E fala pra Condessa ajudar ela a encontrar um marido, proteger ela, né? Porque ela tem esse irmão ruim. E a Condessa fala que vai ajudar, mas tem uma condição. Ela não pode chegar perto dos filhos dela. E aí a Annelise se apaixona justamente pelo primogênito da Condessa, que faz ideia de como que ela chegou ali naquela casa, né? Então, deles ele tem um pouquinho de segredo. Tem condutas duvidosas, assim, que a gente não apoia tanto? Tem, mas depois a gente entende. E aí, esse primeiro romance, ele vai inaugurar a família Blackburn, né? Eles são 5 irmãos, 2 homens e 3 mulheres. E aí, cada livro eu vou contar um pouquinho de cada um dos irmãos. Então, o primeiro é do Henry, primogênito, que queria se casar, mas não queria se casar só porque era uma moça de boa família, ou só porque a família pediu, né? E acaba se apaixonando por alguém que ele não poderia ter. E aí eles vivem esse romance aí proibido até enfrentarem todas as amarras da sociedade e se apaixonarem realmente. E os outros irmãos, consegue contar um pouquinho sem.
Sem spoilers. Sem spoilers. Eu tenho problema com isso, sabia? Eu sempre quero contar os spoilers. Mas o segundo volume é da Natalie. Ela é a irmã mais velha das meninas, né? E ela sempre foi muito reclusa, muito tímida, ela não tinha muito interesse em interagir. E ela acaba criando ali um sentimento pelo Sir Michael, que é o melhor amigo do irmão dela. E o Sir Michael, ele não era nobre, né? Ele foi adotado como afilhado de um barão. E esse barão, então, ajudou ele a ter uma educação nobre, ajudou ele a crescer, assim, na hierarquia social. E esse barão quer agora que ele case com a filha dele. Então, assim, eu te eduquei e agora você vai casar com a minha filha. Mas o Michael sempre foi apaixonado pela Natalie. E aí eles vivem essas amarras ali, né? Se ele vai ceder aquele que deu a educação pra ele e vai casar com essa menina, ou se ele vai enfrentar tudo para ficar com a Natalie. Porém, a Natalie guarda um segredo, né? Um trauma muito grande, que ela tem medo do amor, tem medo de se entregar. E aí o Michael, ele precisa, com o jeitinho dele, ajudar ela a superar esse trauma, né? Bom, esse é o segundo livro. O terceiro livro, eu acho que é o mais amado, porque tem o Joshua. O Joshua, ele é um libertino. E a dama mais perfeita da temporada. E ele jura que ele não vai se casar, que ele não vai se interessar por ninguém. Porém, certo dia, ele encontra a Lilian no escritório da família e eles acabam se beijando. E a Lilian faz ele prometer que ele não vai contar aquilo pra ninguém. Porque afinal ela tá noiva e ela vai casar com outra pessoa. Só que o noivado, que parecia perfeito até o momento, vai por água abaixo quando ela sente todos aqueles sentimentos ao beijar o Joshua. E ela começa a pensar que a vida pode ser um pouquinho mais. E aí eles acabam tendo uma convivência forçada ali, porque os dois vão para uma cidade no interior onde vai acontecer um festival, que as duas famílias organizam. E eles acabam precisando trabalhar juntos. E aí nisso vai tendo aquela luta, assim, de sentimentos, né? Porque ele é um libertino. Ela já tá noiva, como que vai dar certo esse relacionamento, né? E aí a história se passa boa parte nesse festival. Sim. O quarto volume conta a história da Mary, que é a mais sonhadora das Blackburn. Ela é apaixonada por romance. E ela vive uma paixão platônica pelo Albert, que é o irmão da Lilian, a protagonista do outro livro. E aí, ele meio que não sabe muito bem quem ela é, né? Eles se encontram, ele passa muitos anos fora, e eles se encontram num baile de máscaras. E nesse baile de máscaras, eles se beijam. Ela sabe quem ele é, e ele não sabe quem é ela. E aí ele vai descobrir quem que é a dama, né, misteriosa da máscara dourada que se revelou para ele no baile, e aí o romance deles também se desenvolve um pouquinho nesse mesmo festival do livro anterior. Então são livros que se passam ao mesmo tempo. E para encerrar a série, a gente tem a história da Elise, que é a caçula. Ela é 9 anos mais nova do que a outra irmã, né, a mais próxima dela, e ela sempre se sentiu diferente. Ela não entendia muito bem por que ela se sentia tão distante dos irmãos. E no decorrer do livro dela, ela vai para a temporada social, ela conhece um outro rapaz, e aí ela acaba descobrindo alguns boatos sobre a própria vida dela, que ela não fazia ideia. E ela embarca então numa aventura para descobrir a verdade sobre ela mesma. E esse protagonista, né, que é o Ethan, ele é irmão da Olivia, lá da temporada de Olivia, então eu uni os dois universos, né? E ele tá com ela pro que der e vier, não tô nem aí porque os outros estão falando, eu tô com você e vamos descobrir a verdade. E aí o romance deles é muito fofo, eu acho que foi uma forma bem delicada de encerrar a série. E no livro da Elise, a gente então tem o epílogo dos 5 irmãos, com todos os filhos deles, no aniversário lá da Condessa, de sei lá quantos anos, acho que é 70 anos, alguma coisa assim. Que a gente consegue ver toda a família mesmo reunida, né? E Sim. eu acho que bastante, assim, desse epílogo. Mas conseguiu amarrar, assim, tudo isso, né? Teve ali uns livros que diz que se passa ao mesmo tempo. Como é que foi construir todo esse universo? Eu acho que os que se passam ao mesmo tempo é o que é mais desafiador, porque daí você tem que seguir a linha do tempo do livro anterior, né? Então eu consulto água aqui no chão. Eu consultava muito o livro 3 na hora que eu estava escrevendo o livro 4, para não ter nenhuma divergência, né? Mas aí chega um momento do livro ali que daí a história segue sozinha, que não tem mais relação com o livro anterior, né? Mas eu acho que é um desafio, principalmente porque quando eu comecei a escrever o primeiro, eu ainda não sabia exatamente o que eu ia fazer em cada volume, né? E
Talvez pela inexperiência também, a gente vai sentindo a história e vai escrevendo. Hoje não. Eu vou lançar um livro agora, que é o primeiro da série que eu falei, mas eu já sei o que vai acontecer nos outros, né? Eu já tenho um roteiro para cada livro. E quando eu comecei a escrever os Blackburn, eu não tinha. Então a história ela meio que foi se construindo conforme eu escrevia. E o meu ritmo de escrita ele não é tão acelerado. Então eu levei. São 5 livros, eu acho que eu levei uns 5 anos para publicar. Cada ano eu publicava um, né? Então era um Sim. processo assim, que demorou um pouco. Então acho que hoje eu faria talvez diferente. Teria feito um pouquinho mais de estudo ali entre cada de um livro para o outro, né? Mas de modo geral eu gostei do resultado. Mas você imagina uma série, 5 livros conseguindo, não vai ficar triste, né? O resultado. E como é que foi, assim, como é que essa questão dos irmãos, a gente consegue acompanhar bastante também isso das histórias, porque tem aqueles livros que os irmãos são bem presentes na história um do outro e tem a história também que acaba se afastando. Como é que é os teus, assim? O livro, assim, que eu acredito que os irmãos aparecem menos é no da Elise, né? Como ela era mais nova e eles já são mais velhos, eles não aparecem tanto. Há, sim, um contato maior com os protagonistas do primeiro livro, da Annelise e do Henry, porque eles são mais responsáveis ali para Elise junto com a mãe dela, né? Mas os outros já a gente acaba não tendo tanta convivência. Já nos outros livros, os irmãos são todos bem presentes, como eles têm idade próxima, né? Então eu consegui fazer bem essa amarração. No último mesmo que a gente tem um pouquinho menos, mas daí eu aproveitei para trazer mais a família do Ethan, que é a Olivia, né? Que o pessoal só tinha visto lá no livro da Olivia e acabou que Sim. tinha sumido por ali. Daí eu consegui aproveitar um pouquinho nesse livro. E como é que foi conectar, assim, um livro no outro, uma série completamente diferente? Foi bem legal. Eu sabia já que eu queria fazer o Ethan ser o par romântico, né? Mas aí eu não lembrava mais a idade que ele tinha e eu tive que fazer todas umas contas para ver certinho como que eles iam se encontrar, né? E foi Sim. bom também, porque daí eu precisei revisitar a história da Olivia para conhecer bem a característica dela novamente, porque daí ela aparece quase como ali um cupido para eles, né? Ela ajuda bastante o casal. Então, eu acho que foi uma questão que quando eu revelei, as leitoras ficaram bem surpresas. Elas não esperavam que o Ethan, que só comia uma tigela de doces lá no livro da Olivia, ia ser o mocinho do livro 5, né? Então, acho que foi uma coisa bem interessante. Eu acho legal, principalmente nos livros da Lisa Kleypas, da Julia Quinn, que trazem os personagens das outras séries, né? Então, você tá num baile, você vê o personagem fulano de tal. A Mary Balog faz isso também. Então, foi a minha tentativa de ir unindo ali os personagens, unindo os universos, né? Senão a gente sempre tem que criar novos secundários, novos figurantes. Vai criando um universo só. Ia te perguntar se teve um pouquinho de inspiração também na Lisa, né? Porque ela tem, sei lá, trocentas séries de livros e todos aparecem em tudo que é série, né? É quase um esquema de pirâmide. Tu tem que ler um, tem que ler todos. É verdade. É verdade. E tu pretende seguir fazendo isso? Eu acho que sim. Eu gosto de trazer uma pinceladinha, né? De um livro no outro. Essa série que eu tô escrevendo agora são as irmãs da protagonista do livro 3. Elas se chamam Burnett, as irmãs Burnett. E elas aparecem no livro 3 e no livro 4 nesse festival que eu mencionei, mas elas ainda são meio crianças ali. Então, quando a gente cria o livro já com elas adultas, eu consigo aproveitar os outros personagens, né? Inclusive a Lilian e o Joshua vão fazer uma visitinha para eles nesse livro. Acho que é legal a gente conseguir trazer um pouquinho dos outros livros para os novos. Sim. Então quem lê esse aí já pode voltar depois lá para outra Já série para pode conhecer ter. os personagens. Já vão fazer a chamada, assim, ó. Se você gostou desse livro, leia o 3 e 4 para você conhecer mais os outros irmãos. E essa nova série, então, conta um pouquinho para nós. Já lançou, né? Um livro ou vai lançar? Vou lançar agora dia 18, agora de abril. Chama Esboços de um Coração. E vai contar a história da Faith e do Harry. O Harry, ele é um marquês que ele busca o casamento e nada mais. Ele quer ter herdeiros, quer manter a estabilidade da propriedade dele. E a Faith, ela é uma artista sonhadora, né? Ela gosta de desenhar, ela gosta de pintar. Ela viu os irmãos mais velhos casando por amor, então ela desejava um pouquinho aquilo para ela. Porém, todo esse sonho dela vai por água abaixo quando ela é convidada no escritório do pai e fala: Ó,
você vai casar com esse cara aqui. Vocês dançaram ontem no baile, ele gostou de você, ele quer te pedir em casamento e eu aceitei, tá? Daqui a um mês você muda. E ela, né, fica em choque, só que ela não tem um temperamento de rebeldia, né? Então a Faith, ela foi um desafio, porque a gente está muito acostumada com as mocinhas que enfrentam tudo, que enfrentam todas as amarras, que se rebelam, e a Faith não. Ela vem como uma mocinha mais introspectiva, mas isso não quer dizer que ela seja fraca, né? Ela aceita, então, o destino que foi imposto para ela, de vida, e vai para essa nova propriedade em Sussex. Então, longe da família dela, longe de tudo que ela conhece, com um marido que diz que não quer amar, quer apenas constituir família e vamos seguir a vida. Uhum. Quando ela chega lá, ela descobre que a casa é perto de uma praia linda, que tem uma visão assim do mar, e aí tem um cachorro, um labrador, que é muito fofo, e ele vira amigo dela, e todos os funcionários a recebem muito bem. E ela começa a desvendar por que que o marido é da forma como é. Porque se ele fosse sempre tão seco, se ele fosse sempre tão triste, os funcionários não iam ter tanto carinho assim por ele. Então alguma coisa aconteceu para ele se tornar esse homem. E ela vai conseguir abrir essas camadas dele, e ele também vai conseguindo criar coragem para amar outra vez. Então é um livro muito, eu acho que é um livro leve, é um livro que aborda ali uma temática até um pouco de drama, mas ele não é um livro dramático, né? Uma das minhas amigas até leu e falou: "Nossa, eu já estava esperando que ela ia fugir numa tempestade sozinha, não sei o quê", e não foi nada disso, né? Porque ela sempre fala que eu peso a mão no drama. Mas nesse livro eu acho que foi uma forma mais leve de encarar mesmo o relacionamento, né? E mostrar como que a gente pode ter uma segunda chance. Então, eu acho que a ideia dessa nova série são justamente isso, romances mais leves, pra gente ler ali numa tarde, né? E sair com o coração quentinho. Não é a minha intenção agora abordar temas polêmicos ou trazer um drama muito aprofundado. É mais um romance ali pra gente ler e falar: ai, que gostoso, quero ler o próximo. Então também outros personagens, não é só o romance, né? Todos os personagens têm um seu passado, aquela coisa de máquinas, de problemas que precisa enfrentar e acaba encontrando o amor no meio do caminho, né? Isso. E, Bem, e como é que, além dessa questão de ser um romance mais leve, tem outras diferenças dos irmãos para essa nova? também é um pouquinho mais curto, né? Os romances dos Blackburn, eles chegam ali em 85 mil palavras. Dá umas 340 páginas no físico, mais ou menos. Esse romance, ele já chegou, acho que em 60 mil palavras. Então, ele é um pouquinho mais curto. São 20 capítulos só. Antes eu chegava até os 32, né? E nessa história, então, eu dei uma condensada, né? Nos capítulos. E acho que a gente vai ter também menos contato com o salão de baile. Então, é uma história que se passa mais no interior, mais no ambiente doméstico. É uma coisa que eu tenho tentado explorar um pouquinho mais, porque a gente às vezes vê muitos livros, né? E os meus também, que se passam muito em... Tem muitos eventos acontecendo. Tem o sarau, tem o baile, tem o jardim, tem isso, tem aquilo. E já a Faith, não. A história dela se desenvolve em um único cenário, que é a propriedade ali de Sussex, né? E aí a gente vai os, os acontecimentos do cotidiano, que é o que vai influenciar mesmo o relacionamento, né? O num casamento, a vida no dia a dia, não só o antes do casamento, né? Sim. E já teve outras histórias, assim, que foi direto pro casamento e pra gente conhecer os casal depois? Ou aquela outra série tem algum que teve casamento direto, assim? Tem a Natalie, o livro da Natalie, ela se casa antes do meio do livro, então a gente consegue conhecer bem o casal depois do casamento, né? Até um livro que necessitava disso justamente por todos os traumas ali dos personagens, então a gente tem uma visão maior deles depois do casamento. E o livro da Mary também, o 4. Então, o 2 e o 4 dos Blackburn, ele aborda um pouquinho essa vida pós-casamento. Uhum. Eu acho legal, né? É difícil, geralmente, os romances de época têm toda essa construção deles se conhecendo, se cortejando, aquela coisa toda, e se casam lá no penúltimo capítulo. Então, é diferente, né? Sim, e é uma coisa assim que é legal também de escrever porque é diferente. Às vezes a gente vai lá, o final feliz é o casamento, mas e depois do casamento, o que acontece, né? Então são poucos livros mesmo que abordam essa temática. Eu gosto de trabalhar. Eu acho que você consegue também trazer mais intimidade para o casal.
Porque quando eles são solteiros, há muitas amarras sociais que impedem eles de estarem sozinhos, que impedem eles de fazerem muitas coisas. E quando eles já são casados, isso deixa de existir, afinal, eles podem Ficar sozinhos juntos, né? E aí você consegue trabalhar outras formas de desenvolver a relação. Eu acho. Eu gosto, pelo menos, sempre quando a história tem esses detalhes diferentes, porque tem muito romance de época por aí, né? Então, encontrar esses que trazem essas pontas diferentes, assim, é sempre bom. E assim, depois, pensar depois, vai seguir publicando depois das irmãs Bennett, né? isso. Depois delas, tem outras histórias pensando assim, vai seguir no romance de época, pretende explorar outros gêneros. Então, eu tenho mais um livro Que para lançar esse ano ainda de romance de época, que na verdade vai ser um trabalho em conjunto, né? Com mais duas amigas autoras. E aí nós vamos explorar ali uma família, cada uma escreveu de um membro dessa família. Acredito que Lá para julho, mais ou menos, vai estar no ar. E depois disso, não sei, tô recebendo umas propostas para tentar me aventurar no contemporâneo, fazer algumas histórias. A ideia original agora é um pouquinho mais curta, né? No contemporâneo, mas eu tenho vontade, sim. Tenho algumas histórias engavetadas aí pela metade. Vamos ver. E aí, o que tu gostaria assim, de escrever se tu pensasse num romance contemporâneo, vamos dizer assim? É mais aquela pegada de comédia romântica, dramalhão? Eu acho que eu vou mais para a área do drama, hein? Eu adoro um drama. Eu tenho, inclusive, Inclusive, uma que tá pela metade, que ela é bem dramática, fala muito sobre a construção da personagem, né? É um romance, mas o foco não tá no romance, ele tá mais na história de. Como que eu posso dizer? No desenvolvimento da protagonista, ela começa muito insegura, ela começa muito retraída, e aí no decorrer do livro ela vai descobrindo o empoderamento que ela pode ter, né? Então acredito que seja uma história que viabilize mesmo esse empoderamento feminino, essa força da mulher, em ela se descobri, né? Mas eu gosto também da ideia de comédia romântica, eu gosto muito de assistir. descobrir, também é uma coisa mais leve, né? Sim. Só preciso ir maneirando no drama. Ou não, né? Tem muitos Não, dramas que são ótimos também. Mas tá falando então um pouquinho de. Vamos falar de referências, assim. Quais são as tuas referências para escrever, assim, de autores? olha, no romance de época, eu tenho lido bastante autoras nacionais também. Então, acho que a A gente gente aprende muito com o mercado nacional. Nós temos grandes nomes, né? Na literatura brasileira, na literatura nacional. Então, acho que a gente tem a Diane Berger, a gente tem a Silvana Barbosa, nós temos minhas amigas queridas, que é a Vanessa Alflen, a Thaili, a Bruna Santos. Então, assim, eu acho que cada vez que a gente lê um livro nacional, a gente acaba aprendendo outras maneiras de escrever, né? Então, eu gosto muito de ir explorando essa leitura para eu ir também me aprimorando de alguns elementos de escrita, né? Já para escrever os romances de época, eu acho que para além da gente ler muito romance, é bom nós lermos também livros que falam sobre a época, né? Eu até tenho alguns volumes aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Uhum. Que falam um pouquinho sobre como que é o dia a dia lá naquela época. É claro que hoje a gente tem muitos artigos, a gente tem muitos documentários, a gente consegue ter outras fontes, né? Mas esse aqui, ó, ele conta como que era a Inglaterra no tempo da Jane Austen. Então, se a gente vai escrever na época regencial e até vitoriana, ele aborda um pouquinho. Aqui tem tudo que você precisa saber. Como que era um chá da tarde? Como que era um evento social, né? Então, a gente busca também nesses livros. Eu acho que é importante a gente se basear em ficção, mas também em livros concretos, que daí eles trazem mais veracidade para as nossas histórias, né? Então, eu gosto de ler a que nós falamos já, Lisa Kleypas, Murray Barlog, Jane Austen, Julia Quinn, as autoras nacionais, mas eu também gosto de buscar em livros assim, que vão trazer um pouquinho de como que era naquela época. Tem bastante livros, só que a gente acaba também não falando muito sobre eles, né? A gente vê, lê até alguns, mas acaba ficando escondidinho, né? Uhum. E assim, como é que eu vou te perguntar? Como é que é trabalhar essa questão do romance, de divulgar, enfim, né? De expor, porque hoje em dia autor não é só autor, né? Tem que trabalhar tudo, é marketing, é
É um monte de coisa. Como é que é essa parte pra ti? Eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu queria, assim, só escrever e jogar na Amazon e as pessoas me acharem. Mas não dá mais pra ser assim. A gente tem que divulgar. Então, eu não tenho tanta timidez em mostrar o rosto, em aparecer no vídeo, né? Eu até gosto, mas às vezes me falta tempo, né? Então, esse ano tá sendo um ano de mudança ali pra mim, porque até o ano passado eu trabalhava 40 horas em sala de aula. Então, eu chegava em casa corrida, sendo que eu tô trabalhando meio período só, 20, né? Então, eu tô conseguindo organizar um pouquinho mais. Mas não é fácil, assim, a criação de arte, aí você posta. E eu tava criando ali as artes do próximo lançamento. Falei, nossa, eu vou arrasar. Aí eu postei que destoou totalmente da estética. Eu falei, não. Mas já tinha chegado no público, as pessoas já estavam comentando. Falei, agora vai ficar assim. Ainda postei lá o story. Falei, gente, ó, engaja aí pela tentativa, que eu tô tentando, né? Mas eu acho Sim. que o que a gente pode fazer é contar com as pessoas que trabalham com essa área, né? Então, tem muitas pessoas, muitas assessoras, muitos diagramadores que ajudam muito na criação desses materiais. Então, é uma forma da gente investir também, né? Nos lançamentos, a gente tem as bookstagrams que divulgam, que fazem a leitura. Então, eu sempre, agora já não tanto, mas eu trabalhava muito com parcerias literárias. Então, eu tinha o meu grupinho ali de leitoras que liam, que compartilhavam os stories, que faziam resenhas. Aí eu sempre mandava mimo, mandava um marcador. Quando tinha livro físico, aí às vezes eu conseguia mandar, né? Então eu acho que é realmente no boca a boca que a gente consegue chegar no leitor, né? E acho que os bookstagrams, eles estão aí fazendo esse tráfego aí de divulgar mesmo, de conseguir fazer o livro chegar no público final, né? E para além disso, aí a gente tem as ferramentas de tráfego pago, né? Que aí a gente vai direcionando o público para tentar chegar ali no nosso leitor. Mas confesso que não é a área que eu me dou melhor, não. Eu gosto de escrever. A Eu acho divulgação. que é bem difícil, né? E até também eu não sei como é pra ti na questão do romance de época, né? Que eu sempre vejo que é difícil ver alguns gêneros de autores nacionais, né? Porque a gente acaba botando tudo mesmo balaio, geralmente, como eu falo, né? É autor nacional, tudo a mesma coisa, não é? A mesma coisa, né? Tem vários gêneros diferentes. Tem fantasia, tem romance, tem aqueles mais hot. Então Sim, tem de tudo um pouco. Então eu acho que também separar e conseguir divulgar a questão de que é romance de época, é de uma autora nacional, tem essa dificuldade também, né? sim. E eu acho que é uma das questões que a gente conversa bastante, né? As autoras do gênero. É como o romance de época, ele não tá muito em alta nos últimos tempos. As pessoas têm preferido mais o romance contemporâneo, com hot, sem hot, dark, não dark, mas assim, há uma preferência um pouco maior. E agora que nós temos a série dos Bridgertons, há um hype muito grande em cima do romance de época, mas ao mesmo tempo a gente não tem tanta busca nas leituras, né? Eu vi várias já pessoas que assistiram a série e falaram: ah, fui tentar ler o livro, mas deu duas páginas eu já desisti. Porque o ritmo do romance de época ele é diferente de um romance contemporâneo, né? Então você demora ali 5 capítulos para ter um pegar na mão. E o leitor, às vezes, quando ele chega no gênero sem conhecer, ele estranha, né? Causa esse estranhamento. Então, acho que é realmente difícil a divulgação. Mas uma vez que você encontra o seu público, aí é mais fácil, né? Eu sempre brinco, as meninas falam pra mim também, vai, Carol, escreve uma coisa no contemporâneo. Eu já tentei, né? Eu tinha até um contemporâneo lançado, eu tenho 2 contos, mas o meu maior público tá no romance de época. Então, quando eu lanço romance de época, eu vejo que tem uma saída bem maior de que quando eu lanço contemporâneo. Aí elas falam, não, vamos trabalhar, vamos ampliar esse público, né? E aí a gente precisa realmente colocar a cara para jogo e ir buscando novas pessoas, novos leitores, né? Ou Sim. converter também. É que a leitura de romance de época ela é muito específica. Então, é claro que tem aquelas pessoas que leem de tudo, mas tem a maioria, se lê romance de época, quer ler só romance de época, né? Ou se lê contemporâneo, quer ler só contemporâneo. Então, a gente tem que ir trabalhando para encontrar aonde que está o nosso público. É. E tu acha assim que esses, tipo, Bristons que saiu, tu acha que acaba ajudando mesmo? Porque eu não sei, né? Porque é bem diferente, se a gente for parar pra pensar, é bem diferente dos livros, né? Como tu disse. Então, uma coisa é a série ali, que eles estão se pegando no capítulo 2, mas o romance de época não é assim. Eu acho que o Bridgerton ele veio para ampliar mesmo a ideia do romance de época, porém
há uma nova roupagem no romance de época. Né? Então eu vejo assim que até muitas autoras estão mudando um pouco a forma de escrever o romance de época, às vezes colocando mais cenas hot, justamente para atender esse público que está vindo da série. Né? Então eu acho que ali a gente tem uma faca de dois gumes, porque há uma procura maior, mas ao mesmo tempo o que a gente escreve não é o que está na série. Né? E nem mesmo o que a Júlia escreveu, em alguns momentos, é o que está na série. Né? Então é realmente complicado nesse sentido. Eu acho que abre porta para uma nova vertente do romance de época daí. Que daí é um livro mais rápido, com um desenvolvimento mais no fast burn que a gente fala, né? Então acho que abre portas para essa nova vertente. Mas para quem já que costumava escrever da forma como escreveu, acho que já não atende esse novo público. Eu acho que é bem diferente, assim. E porque, cara, tem vários autores que a gente nem. Que acaba sendo dois, três autores ali que a gente ouve mais falar do que outros, né? Então tem essa questão também, né? Mas então é isso, não sei. A parte mais importante, onde é que tá para divulgar teus livros? Onde é que a gente compra? Vamos lá. Então, os meus livros, eles estão na Amazon. Todos eles estão no programa do Kindle Unlimited. Então, se você é assinante do Kindle, você consegue ler o meu livro. Mas se não, dá para comprar só o e-book também. Os livros físicos, eu coloquei recentemente na Wiclap. Então, é possível também conseguir o livro físico por lá. E a Redenção de Downing Hill dá para comprar diretamente comigo, autografado, com marcadores, mimos. Que eu ainda tenho alguns exemplares da pré-venda que eu fiz no começo do ano. Acho que é isso. É isso. E o próximo lançamento é dia 18 de abril. 18 de abril. Então, 18 de abril a gente volta para começar a divulgar essas novas histórias aí. É isso aí. Muito obrigada, viu? Eu queria agradecer você abrir o seu perfil, né, pra gente ter essa conversa, ter esse bate-papo. Acho que é muito bom nós termos essa conversa, porque a gente consegue conhecer novos autores, consegue conhecer novos bookstagrams, né, pra gente ir movimentando o nosso Instagram literário. É isso. E também para conhecer, né? Não só as histórias, mas também os autores por trás, né? Porque no Brasil a gente tem essa chance de conhecer a pessoa, de ir lá reclamar depois nas mensagens. É verdade. Então, sempre Botar tipo, dele. É isso aí. é isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau.